E tem jogador da base retornando para o Leão. Bora simbora falar sobre Riquelme, que pode estar de volta ao Leão da Ilha. Eu vou explicar para vocês essa situação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal, onde a gente fala sobre futebol pernambucano, nordestino, enfim. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas também para a gente falar sobre futebol. Então, ó, desde já, peço que você possa estar se inscrevendo, possa estar fornecendo o seu like e, claro, deixe a sua opinião. Eu trago aqui a notícia para a gente comentar por cima um pouquinho sobre isso. E vocês podem ficar à vontade aí nos comentários também para isso, tudo bem? Ó, bora passar a informação. Porque no ano passado, em 2023, o Riquelme foi um jogador, né, um atacante da base do esporte que surgiu muito bem, né? No momento ali que estava sendo cotado a jogar entre os profissionais do esporte, né? Ele já era um bom jogador considerado na base, já tinha passagem também por outras equipes antes de passar pelo esporte. Mas ele foi emprestado ao Internacional. Ele foi emprestado ao Internacional por um ano com a opção de compra. Uma situação parecida com o João Peglo, que jogou no esporte no ano passado, né? A torcida do esporte lembra muito bem, não tem boas recordações do João Peglo, mas o Riquelme foi para lá para o Internacional, né, com essa tentativa, né, provavelmente de valorizar o atleta. Naquele momento até o pai dele, né, deu algumas entrevistas falando que o jogador queria essa valorização, né, que entre os jogadores que estavam no elenco do esporte, o Kaique, o Gabriel Santos naquele momento, né, o Riquelme era um jogador que merecia essa oportunidade, né, e ele foi emprestado ao Internacional. Porém, ao que parece, ele agora vai estar retornando ao esporte. Uma informação do Pedro Maranhão, deixando aqui os créditos para o jornalista Pedro Maranhão, lá do NE 45 Minutos, fala que o Riquelme pode voltar ao esporte sim ao fim do empréstimo. O empréstimo dele acaba agora no meio do ano e ele deve retornar ao esporte porque está sendo pouco aproveitado no Inter e não está rendendo tanto o que se esperava dele. A promessa que se esperava dele lá no Internacional, ele não está conseguindo render tanto. Até também porque foi uma mudança muito rápida. Ele saiu de Recife muito rápido para ir para o Internacional. Eu acho que no momento que nem o próprio jogador esperava. Né? Ele estava ali esperando uma oportunidade na equipe titular do esporte, né? entre os profissionais, né? De um modo geral. E essa chance não veio naquele momento. E agora, ao que tudo indica, né? O Pedro Maranhão fala lá que dificilmente, só se mudar alguma coisa, o Riquelme vai ter sua opção de compra exercida pelo Internacional. E aí você pergunta, qual será o futuro dele no esporte? Vai ser implementado aí o time do Mariano Sosso, né? Se ainda for o Mariano Sosso naquele momento, até ele voltar, né? Ele volta ainda em junho, então tem muita água ainda para rolar, né? Quando acabar esse contrato dele agora em junho, mas tem muita água para rolar até o Riquelme retornar. Porém, pode ser um jogador interessante para a sequência do campeonato. Né? A gente não sabe como vai ser o esporte, né, no início da Série B, agora na reta final da Copa do Nordeste, na reta final aí do Campeonato Pernambucano. Muita coisa para rolar. O Riquelme estará longe desses jogos, porque ele só volta agora, né, caso ele realmente retorne em junho, né, quando acaba o contrato dele no Internacional no meio do ano. Lembrando que essa informação do Pedro Maranhão, ele fala lá que é o que tudo indica, o que está indo, o que está caminhando é que o Internacional não vai querer ficar com o Riquelme e o jogador vai retornar ao Leão. Pode mudar uma coisa de um dia para o outro? Pode, é futebol. Eu sempre falo aqui, futebol é dinâmico, pode mudar a qualquer momento. Mas nesse momento, o Riquelme deve retornar ao esporte. Falando um pouco do futebol do jogador. Foi um jogador que surgiu muito bem no esporte, né? Estava configurando ali entre os profissionais, chegou até, se eu não me engano, em alguns momentos a treinar com a equipe profissional do esporte, porém ele não foi aproveitado na equipe titular, na época do Herisson Moreira. A gente sabe que o Herisson Moreira era muito de usar uma equipe padrão, uma equipe de jogo que já era definida e mudava apenas quando era necessário. A gente sabe muito bem que o Herisson Moreira tinha muito disso. E o Riquelme acabou não recebendo essa oportunidade. Acho que o pai dele acabou se precipitando um pouco, né, de querer mandar o Riquelme já para o Internacional a qualquer custo, né, dizendo que ele era melhor que os jogadores do esporte. Talvez até fosse realmente melhor que aqueles jogadores do esporte naquele momento. Mas eu acho que ele tinha que ter essa calma. Tinha que ter essa calma para ele conseguir, né, chegar aos poucos nesse elenco profissional do esporte. Provavelmente agora com o Mariano Sosso, né, o Riquelme teria sim seu espaço no profissional, visto que o Mariano Souza já coloca o Pedro Lima. Aos poucos ele vai colocando também o Fábio Matheus, que já era para ser titular no esporte. Enfim, então provavelmente o Riquelme agora teria essa oportunidade. E agora ele vai retornar sem ter espaço no Internacional. Vai retornar do Internacional sem ser o jogador que a gente viu aqui no Recife, pelo menos nos jogos da base do esporte. Né? E isso acaba sendo ruim até para o próprio jogador. Uma coisa que a gente precisa falar: todo jogador jovem, cara que está começando agora, um jogador que explode, ele tem que ter um empresário que está de acordo com as vontades do jogador, certo? Mas de acordo
com o tempo. O jogador não vai de um dia para o outro, só porque ele está se destacando, chegar e dizer, não, você agora vai tirar a vaga de fulano e ele vai ser titular absoluto. Cara, nenhum jogador, acho que nem jogador que é conhecido, por exemplo, no esporte hoje titular tem o Zé Roberto, tem o Gustavo Coutinho, e esses jogadores são jogadores interessantes, né, que poderiam até atuar juntos, mas cada um está esperando seu espaço, respeitando. Isso tem que estar na mente dos caras mais jovens também, né? Então, eu acho que o Riquelme nessa volta foi uma ida precipitada ao Internacional. Óbvio que se ele tivesse explodido lá, muita gente pode dizer, não, se ele tivesse explodido lá, você poderia estar falando outra coisa nesse vídeo. Tudo bem, é futebol, como eu disse, mas é algo que se encaminhou, né? O Riquelme foi para o Internacional, né? E o Sport, né, acabou dando esse empréstimo para o Internacional com a opção de compra e agora o Internacional não deve exercer. Bom, mas é praticamente isso que a gente tinha a falar. Segundo Pedro Maranhão, o Riquelme deve retornar ao Sport ao fim do empréstimo. É um jogador interessante, eu acho que ele tem muito a mostrar ainda na carreira. É novo, precisa focar aí nesses objetivos quando voltar ao Sport, né? A gente não sabe também qual vai ser a situação do Sport caso ele retorne, se vai querer emprestar novamente, se vai querer permanecer com ele na equipe titular. Eu creio que se o Riquelme vir, vai ser para compor a equipe profissional do Sport. Eu não creio que ele vai voltar para ficar na base novamente. Ao menos uma visão minha é essa. Mas bora seguir aguardando, bora seguir acompanhando esse caso. E ó, deixa o like, se inscreve e até a próxima.